Olá, muito bom dia. Vai começando aqui pela Jovem Pan, mais um. Jovem Pan Morning Show. É a nossa revista radiofônica matinal. Jovem Pan Morning Show. Aqui tem informação, prestação de serviço e entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta-feira, dia 14 de junho de 2019. Se quiserem publicar tudo, publiquem. Em entrevista ao Estadão, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, diz que a divulgação de mensagens pelo Intercept Brasil parece ter viés político partidário e afirma que não vai se afastar do cargo. Os limites do humor. Jornal francês Charlie Hebdo causa polêmica ao satirizar a Copa do Mundo de futebol feminino. A publicação está sendo acusada de misoginia, que é o desprezo e a aversão pelas mulheres. Vem transar com a gente. Nossos convidados de hoje, o ator Niso Neto e a psicóloga Tatiana Pressia, estão em cartaz em São Paulo com um espetáculo que promete, olha, chacoalhar sua vida sexual. Esses são alguns destaques do Morning que está começando e você aí, caro espectador, caro ouvinte, é nosso convidado especial. Vem com a gente até às 11h30, a gente segue por aqui. Começando já em contato com a nossa reportagem que está nas ruas nesse dia difícil para o trabalhador brasileiro, as centrais sindicais convocaram uma greve para esta sexta-feira em protesto contra a reforma da Previdência. E a paralisação afeta, claro, o vai e vem das pessoas nas maiores cidades do país. O Thiago Muniz, nosso repórter, está pelas ruas e traz as informações agora do momento. Bom dia, Thiago. Onde você está nesse exato momento, Thiago? E como é que está o movimento por aí? O que você percebe por aí? Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Nesse momento eu falo de dentro da Central de Operações da CET. Para quem nos acompanha por imagens, dá para ver que eu vim aqui para dar uma olhada em todas as câmeras que a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade tem à disposição para poder passar um panorama geral do trânsito, até porque o prefeito Bruno Covas também passou por aqui. O trânsito está piorando na cidade agora porque nós tivemos ao longo da manhã as manifestações acontecendo, mas elas estão acontecendo com mais frequência agora. Então, Radial Leste teve problemas, região da cidade universitária também e Zona Sul também. Então isso está impactando e fazendo com que o trânsito, que estava dentro da média ao longo da manhã de hoje, subisse. Agora já está acima da média, trânsito mais complicado para o motorista na manhã de hoje. Essa greve contra a reforma da Previdência, ela teve aí a sua face mais visível na questão dos transportes. Só que ela não foi tão forte como se esperava aqui na cidade de São Paulo. O metrô, por exemplo, opera parcialmente, as linhas 4 e 5 ligadas à iniciativa privada, elas funcionam normalmente. As linhas 1, 2 e 3 operam de maneira parcial, ou seja, 1 azul de Ana Rosa até a Luz, 2 verde de Alto do Ipiranga até Clínicas e 3 vermelha de Tatuapé até Marechal Deodoro. A linha 15 prata, ela aí está completamente fechada. Os trens da CPTM circulam normalmente, apesar da greve que foi anunciada, chegou-se a temer que os trens parassem, mas eles não pararam. Então, isso indica que na área de transportes a greve não teve tanta adesão, mas algumas regiões da cidade sofrem, e também da região metropolitana, principalmente a Zona Norte. A Zona Norte ela não tem muito trem, ela depende muito do metrô e também de algumas linhas de ônibus que vêm da cidade de Guarulhos, de Arujá e de Mairiporã. E essa região, sim, está com greve nos ônibus. O ABC, por exemplo, não teve greve no ônibus, região de Osasco também não, mas a área norte da região metropolitana teve, e isso somado à paralisação do metrô na Zona Norte tem causado problemas principalmente nessa região da cidade. Essa é a situação, então, um panorama geral. O ouvinte até da Jovem Pan deve continuar acompanhando a nossa programação. A gente vai informando as medidas que as estações forem abrindo, se tivermos novas aberturas. O metrô, no começo do dia, começou a funcionar sem as linhas 1, 2 e 3, mas elas foram abrindo gradualmente. Os ônibus da cidade de São Paulo também começaram o dia sem funcionar, os motoristas e cobradores atrasaram a saída, mas agora toda a frota está na rua, Edgar. O que você está trazendo para a gente, Thiago, corrobora o que vem sendo mostrado pelo noticiário, estava acompanhando hoje pela manhã. Por exemplo, um terminal muito grande aqui, que é o terminal de Pinheiros, em São Paulo. A princípio havia uma expectativa, porque houve lá um bloqueio das garagens para a saída dos ônibus, tudo, mas já em horário, digamos, no horário comercial, horário que o trabalhador estaria na rua, mesmo os ônibus estavam saindo em fluxo considerado até normal ali nesse terminal, que é um terminal importante aqui de São Paulo.
É verdade, Edgar. Afetou muita gente que depende do ônibus. Que a gente tem que lembrar, né? Quem pega transporte público tem que sair cedo de casa, né? Para pegar a condução, às vezes 2, 3 conduções. Então, quem precisava pegar nas primeiras horas da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã até às 6, teve problemas. Mas os motoristas deliberaram para apenas atrasar a saída e depois eles saíram. Houve também uma investida judicial muito forte da prefeitura e também do governo do estado, conseguindo liminares que, se não tivesse o cumprimento, poderiam acarretar em multas pesadas. Isso pode ter servido aí Sim. como motivação para limitar algumas manifestações. A CPTM, por exemplo, ela é dividido os sindicatos que pegam cada linha, né? Apenas um sindicato ia parar. Só que como ele viu que os outros 2 não entraram, não embarcaram, consideraram não haver sentido manter a paralisação só nas linhas 7 e 10. Então, elas operaram da mesma maneira. Então, houve aí, no caso, que é uma greve, a gente lembra, né, uma greve por um motivo exclusivamente político, né? Ela não tem aí a questão da reajuste salarial, não tem demanda. Sim. Então ela é uma greve diferente nesse caso. E alguns sindicatos, na última hora, acabaram não concretizando a ameaça de greve. Se sente mais no metrô mesmo e na zona norte da cidade. Tiago, essas linhas que estão até agora parcialmente funcionando, e até mesmo as linhas da CPTM que estão com seu funcionamento normal, a tendência é que mais para tarde, com o passar das horas, elas possam ser paralisadas também, ou que não, ou que essas linhas que estão funcionando continuem com o seu processo integral e que as linhas que estão parcial vão sendo abertas aí ao longo do dia. A tendência, Moura, é que nós tenhamos aí quem já funciona, continua funcionando, né, dentro do limite possível, embora provável, porque é aquela coisa, o funcionário que não está em greve, for para pegar o trem do metrô, já entrou. É difícil que os outros funcionários entrem agora. Quem tinha que entrar já entrou. Sim. Então, a expectativa é que a operação se mantenha mais ou menos nos moldes que nós temos até agora. Tá certo. Obrigado pelas informações. Tiago Muniz falando com a gente aqui do Morning Show. Qualquer coisa, só chamar a gente. Tiago, obrigado. Agora a gente vai fazer um giro com a repórter Natasha Mazzaro em outro ponto da cidade de São Paulo com informações a respeito dessa movimentação e o que está acontecendo nesse dia de paralisação de greve aqui em São Paulo. Bom dia, Natasha. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos que acompanham o Morning Show. Eu estou aqui na estação Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Aqui, os portões do metrô, da linha 3 vermelha, seguem fechados. Eu pedi para o nosso cinegrafista Rafael Torres mostrar para quem nos acompanha por imagens. Os portões seguem fechados. Muita gente ainda na expectativa de que eles sejam abertos. E uma informação importante, Edgar, mais de 208 mil passageiros passam por dia aqui na estação do metrô Palmeiras Barra Funda. Então, essa paralisação está afetando a vida de milhares de passageiros. Os passageiros aqui na Barra Funda, então, têm 2 opções: pegar os trens da CPTM ou ônibus da SP Trânsito. A SPTM são 2 linhas disponíveis. A linha 7, Rubi, que hoje, excepcionalmente, está operando até o Brás. Essa linha normalmente funciona de Jundiaí até a Luz, mas hoje foi aberta essa exceção aí para facilitar a vida dos passageiros. A linha 8, Diamante, da CPTM, também está disponível para os passageiros, ligando Itapevi até a estação Júlio Prestes. Além dos ônibus da SP Trans, que os passageiros também podem pegar aqui no terminal da Barra Funda, que eles estão circulando normalmente. Lembrando, né, Edgar, que aqui na Barra Funda também é um terminal rodoviário. E hoje de manhã, muitos passageiros são pegos de surpresa, chegaram aqui em São Paulo e se depararam com a situação, com o metrô fechado, e ficaram ali desesperados, não sabiam o que fazer. Logo cedo, logo de manhã, a gente foi acompanhando aqui nessa sexta-feira, nessa manhã, o desespero desses passageiros ali, não sem saber o que fazer. Sim. Eu fico aqui acompanhando a expectativa que os portões do metrô aqui da linha 3 vermelha sejam abertos ainda nesta manhã. Nós seguimos aqui acompanhando. Obrigado pelas informações, Natasha. Bom trabalho para você. Obrigado, viu? Obrigada. Vamos lá, vamos seguir, Paulinho, agora sim, vamos... tá parecendo mais aqui pela minha voz. Né? Sua voz tá em greve também, Edgar? Tô parecendo mais um show na enfermaria, né? O Caio doente. É isso que eu ia falar, tá solta a bicha aqui. Na segunda pode ser que eu mas esteja em casa. Mas vamos ao trabalho. Vamos. Aliás, um abraço aí pro Caio, melhoras e volte para o Morning. Segunda-feira ele falou que volta. Mandei uma mensagem pra ele e falou que tá se recuperando. 3 dias, uma surpresa, caramba. Pô, Caio, se recupere aí, meu camarada.
Vamos em frente, vamos lá, vamos pro trabalho, Paulinha. Temos uma tag para chamar de nossa. Vamos lá, o que você separou aí? O que o nosso departamento estruturado escolheu para hoje, hein? Hoje a gente está contando com a participação de vocês, inclusive para ajudar outros ouvintes e tuiteiros com a nossa hashtag Plantão da Greve. Você pode usar a tag, inclusive, para passar as coordenadas, se você está enfrentando problemas para chegar no serviço, o que é que você conseguiu fazer ou não, se você tem fotos, quer postar vídeos mostrando o que está acontecendo aí na sua cidade, usa a nossa hashtag Plantão da Greve. A Raquel Linda já participou aqui, ó, ela contou o seguinte, que saiu de casa às 6 da manhã, porque é esse horário que os ônibus começam a circular lá na região dela, mas que ela chegou no serviço às 9h15. Um trajeto que normalmente ela leva 1 hora para cruzar da Zona Norte para a Zona Sul, mas que, enfim, conseguiu chegar. Participe que nem a Raquel Linda aqui no Twitter. Use a nossa hashtag Plantão da Greve. E pelo WhatsApp você interage também, mandando mensagens em vídeo, 11 931 7009 é o nosso número. Hoje pode ficar à vontade comentando as pautas do nosso programa. Mande a sua mensagem pelo 11 931 17009. Você pode acompanhar o Morning Show em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jp.com.br. Também transmitimos pelo nosso canal no YouTube e nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe na nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Vamos lá, todo mundo convidado a passar a próxima 1h30 aqui na Pan, porque o Morning tá ainda começando. Vem com a gente. O jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, deu ontem uma entrevista exclusiva ao programa Pânico, aqui da Jovem Pan. A repórter Natasha Mazzaro acompanhou tudo de perto. Jornalista e diretor do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, disse nesta quinta-feira que não tem nada contra a Lava Jato. No último domingo, o site vazou conversas entre o então juiz federal Sérgio Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol. O jornalista foi entrevistado no programa Pânico, aqui na Jovem Pan, e explicou que o material divulgado é de interesse público. Para Glenn Greenwald, o conteúdo publicado até agora tem potencial para anular as condenações. Se você quer chamar isso fraude, eu não sei se essa palavra se aplica. Para mim, que eu sei, isso corrupto o processo judiciário. Eu era advogado antes, sou jornalista, e isso é impensável que um juiz pode ficar planejando, criando estratégias com um lado e depois fingindo ser neutro. Para o jornalista, o material vazado até agora mostra que o processo que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava comprometido. Glenn Greenwald afirmou que mesmo as pessoas que combatem a corrupção precisam seguir regras e criticou a conduta de Sérgio Moro. E eu acho que a tragédia é exatamente isso que Sérgio Moro concluiu, que o trabalho que ele estava fazendo era tão importante que ele não precisava obedecer mais às regras. O jornalista do The Intercept Brasil disse que a equipe ainda tem muito material explosivo, mas não quis informar quando novas reportagens serão publicadas. O ministro da Justiça e Segurança Pública... Essa foi a Natasha Mazzaro trazendo pra gente um recorte de uma parte da conversa aí com o Glenn Greenwald do site The Intercept Brasil. A gente está hoje aqui conectado com a Flórida, onde reside o Rodrigo Constantino, que hoje participa do Morning Show, comentando os assuntos aqui do programa. E eu começo, Rodrigo, com esse daí, já que a gente viu na matéria da Natasha Mazzaro. Você acompanhou, obviamente, imagino eu, a entrevista. O que você achou dos argumentos? O que você achou das falas? Trouxe alguma novidade, além do que ele já havia falado e dado de entrevista na imprensa? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o resumo da ópera dessa entrevista é que o sujeito é um linguado ensaboado. Ele foge. A Jovem Pan está de parabéns, porque foi a única entrevista até aqui, depois desse escândalo todo que ele trouxe, que colocou perguntas incômodas, colocou ele minimamente contra a parede sobre esse suposto jornalismo sério, que não há jornalismo, há militância. Ele tem material que fica ameaçando, fazendo chantagem, que vai divulgar aos poucos, em conta-gotas, coisas mais graves virão, e não solta. Isso não é jornalismo sério, isso é militância ideológica. Ele é um sujeito alinhado à esquerda
mais radical, ele acha que a prisão de Lula foi um golpe, então ele tem partido, ele é PSOL, e essa entrevista serviu para mostrar que ele foge das perguntas. Quando ele foi apertado ali, olha, isso não é jornalismo, isso que você está fazendo aí não é sério, por que você não está divulgando tudo que você tem, se é de interesse público? E ele sempre saía pela tangente, mostrava ali um duplo padrão, acusava o Sérgio Moro e a Lava Jato na campanha que ele vem empreendendo para manchar a reputação da operação mais bem-sucedida de combate à corrupção que o país já viu, e sempre dando um jeito de defender ali o Lula. Né? Quando perguntam sobre Sérgio Cabral ou sobre Eduardo Cunha, aí ele sai pela tangente. Quer dizer, não estamos diante, infelizmente, de um jornalista sério. Estamos diante de um militante com receptor de informação roubada, de material que ele obteve de forma ilícita e que não passou por perícia alguma. Isso é importante deixar claro para o nosso ouvinte, telespectador. Não há perícia para comprovar a veracidade desse material. O Sérgio Moro mesmo, o ministro, já vem dizendo que não reconhece tudo aquilo que está sendo colocado. No mínimo pode haver edição, manipulação. Então, infelizmente, é muito barulho por nada até aqui e não é um trabalho sério que estamos vendo por parte do The Intercept e do Glenn Greenwald. Rodrigo, bom dia, é o Vini, tudo bem? Oi, Vini. Rodrigo, até agora, do material que foi divulgado aí pelo Intercept, qual que é a avaliação que você faz desta reportagem? A gente fazendo aqui, supondo, né, que tudo aquilo seja real, até porque o próprio Moro já disse que não se lembra de tudo, não reconhece, mas também não negou a veracidade ali daquelas mensagens. Em a gente supondo que aquele material é real, você acha que isso joga alguma mancha no trabalho que foi feito da Lava Jato? É uma boa questão, Vini, porque, de fato, vamos assumir, então, a premissa de que aquilo ali aconteceu daquela forma e o que temos até aqui foi vendido como uma bomba atômica, ou no mínimo um tiro de bazuca e, na minha opinião, e de vários outros, é um tiro de festim. O que nós vimos ali são pessoas de uma força-tarefa atuando para combater criminosos, corruptos. Agora, você pode argumentar na letra da lei que um juiz não deveria exatamente se manifestar daquela forma com o procurador e tudo mais. Olha, eu acho isso um debate saudável. Eu acho que a Lava Jato não está imune a críticas, e nem o Sérgio Moro, nem ninguém. Eu moro nos Estados Unidos há um tempo. Aqui, provavelmente, certas coisas que vazaram seriam vistas como, não arrepio da lei, mas como um sinal de que pode ter esticado a corda a operação. Agora, eu sempre gosto de lembrar que não só há um cinismo, uma hipocrisia de quem denuncia isso da forma que denuncia e ignora todo o contexto por trás e quem eles estavam combatendo, né? Que tipo de quadrilha, como esquece que é o Brasil. De repente acordamos num debate que parece que o Brasil virou Suíça. Estamos indo ali na pureza ética de que o sujeito não deveria ter se comunicado com o procurador, falado da testemunha. Olha, na prática, isso acontece com total frequência no Brasil. Não quer dizer que não mereça, de novo, reflexões sobre se está certo ou errado. Agora, eu não acho que nada que saiu até aqui desabone a figura, a imagem do Sérgio Moro como um juiz que ninguém é perfeito, ninguém está isento de críticas, mas que é, sim, alguém que mereceu a imagem de um herói nacional, que foi para um sacrifício pessoal, arriscou sua própria vida, mudou totalmente seu dia a dia para colocar na prisão pela primeira vez figuras graúdas, um ex-presidente, empreiteiros bilionários. Eu acho que tudo isso aí continua muito bem visto pela população brasileira e o povo sabe que o Moro agiu a favor do Brasil. E esse argumento, desculpa a minha voz, Constantino, tô meio rouco aqui, acometido de uma gripe aqui, mas vamos em frente, vamos pro trabalho. É um argumento que você coloca, veja, estamos diante de um embate político, né? De um embate de retóricas aí, e temos esse ingrediente que vai além de um tempero apenas, é um ingrediente que tem uma possibilidade de agravamento futuro aí, se a gente tomar por base o que diz o Glenn com o material que ele ainda está por divulgar, né? E você ouve dos dois lados, quer dizer,
dizer, o lado do Estado, o governo agora que toma uma posição de defesa ao ministro. Ontem teve o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro falando de uma forma mais contundente em torno do ministro. E o argumento é o mesmo. Você veja, dos dois lados, o ministro Sérgio Moro acusa, como você está dizendo, corroborando o teu discurso de que é uma ação baseada num princípio de crime, porque se invadiu um âmbito privado para se revelar uma notícia, e isso também daria uma longa discussão como o jornalismo se encaminha por esses lados, porque muitas fontes são utilizadas, existe lei que protege a fonte, então você não é obrigado a revelá-las, mas se você olhar, tem uma simetria de discurso, porque os dois lados acusam do outro incorrer em uma ilicitude. Ver jornalistas falando que o ministro pode ter colocado o sapato, como bem disse e definiu nessa metáfora, né, nesse eufemismo Josias, pôs o sapato além da linha, exorbitou na sua função. E isso que o Vini traz como pergunta me lembra o artigo muito claro, 254, no inciso 4º, que prevê essa equidistância que o juiz deve ter. Somando esse cenário que você coloca, tem um adversário político de um lado, ligado, casado com um membro do PSOL, do outro um presidente que joga para dentro do seu ministério, o juiz responsável pelos bem-feitos do Brasil, quer dizer, mas é um juiz atrelado da Lava Jato. A Lava Jato vai para o poder, vai para o Estado. Temos aí um embate e um nó político, no mínimo interessante para a gente discutir aqui, não é? Sem dúvida, Edgar, sem dúvida. Quando o presidente Jair Bolsonaro chama Sérgio Moro, juiz respeitado, famoso, da operação mais bem-sucedida de combate à corrupção do país, para o seu governo, e ele se torna ministro, ele levou a Lava Jato para dentro do governo e ele politizou, e Moro aceitou politizar a sua ação. Pelo menos depois, né? Não antes. Não quer dizer que havia partidarismo antes, até porque seria a conspiração mais bizarra do mundo. Para prender Lula, perseguir um sujeito, foram mais de 100 para prisão, já resgataram bilhões que foram desviados. Quer dizer, a acusação de que o Moro pode ter extrapolado ou não, pode ter feito coisas que, do ponto de vista moral, não é 100% adequado, não é a ética pura que se espera de um juiz. Isso é um debate. Agora, primeiro, isso não anula que as provas existem e foram referendadas em outras instâncias por outros juízes, e vários políticos de inúmeros partidos foram presos, empresários e tudo mais, não é só o Lula. E segundo, isso também é importante destacar, não colocaria jamais em equivalência moral. Uma briga política. Estão tentando pegar um suposto desvio ético na vírgula, na pureza ali, me lembra muito ali o Mercador de Veneza, de Shakespeare, né, o Shylock lá, que é o personagem, tem direito a extrair 1 libra de carne do Antônio, está no contrato. Aí vai lá e fala, tudo bem, mas então não pode cair 1 gota de sangue, porque nada diz sobre isso no contrato. A turma que está criticando o Moro com isso que vazou até aqui, Edgar, está, na minha opinião, querendo ser mais realista que o rei. Por isso que eu disse, acordamos na Suíça. Então estão tentando pegar ali uma coisa que talvez não pegue bem, não seja adequado para um juiz, e estão tentando colocar em equivalência uma quadrilha que assaltou os cofres públicos há anos, que tentou montar um projeto totalitário e permanente de poder no país, levar o Brasil na direção da Venezuela. É um negócio que não dá para comparar. Então o senhor Greenwald, na minha opinião, ele está fazendo uma campanha contra o juiz, a Operação Lava Jato, e ele tenta se defender. Não, eu não sou contra a Lava Jato, mas... Não, me desculpa, mas é contra sim, e chama de golpe a prisão de Lula, e não há nenhum golpe nisso. Então, eu não colocaria em equivalência. Uma coisa é a gente criticar o seguinte, pode haver algum tipo de excesso na operação? Vamos debater, e vamos tentar depurar a operação daqui para frente para melhorar. Agora, tentar tratar como equivalência moral, eu não aceito. Constantino, você falou uma coisa que eu acho que é interessante, que é essa questão de se verificar e se colocar que as condenações que aconteceram
foram por causa de provas aprovadas não só nessa instância como em outras, e que os culpados são culpados de fato. Isso eu acho que interessa o Brasil, os resultados da Lava Jato. A conduta do Moro, eu acho que independe de onde a gente mora, se a gente mora na Suíça, no Brasil, nos Estados Unidos, a gente pode sim reivindicar de que talvez fosse mais correta e talvez fosse como a gente espera que seja de um juiz, de realmente estar no meio e não estar mais para cá e nem para lá. Então, acho que assim, é complicado, porque realmente a gente critica, se a gente critica isso, eu, por exemplo, sou crítica em relação a isso, acho errado. Não quer dizer que eu sou contra a Lava Jato, que eu sou Lula livre, entendeu? E as pessoas estão confundindo muito as coisas e realmente estão tomando conta de narrativas para, enfim, para um lado e para o outro, né? Tá muito complicado e aí fica essa situação onde você não pode criticar uma coisa que merece crítica. Tá perfeito. O clima tá polarizado, parece torcida de futebol organizada. Você tem que estar de um lado 100% leal ou então você é inimigo mortal do outro lado. Eu concordo 100%, acompanho o programa de vocês e sou partidário disso. Agora, o que chama atenção, Paulinha, e todos que nos acompanham, de novo, é o cinismo de quem faz essa acusação, não todos, mas essa turma, que no fundo a gente sabe que tem uma agenda que é sim o Lula livre. E mais importante do que isso, é por isso que eu falo da pureza, ou ser mais realista que o rei, ou Suíça. É o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando vazaram aquelas imagens de militares na guerra do Iraque abusando de terroristas, né? Uma foto com eles pelados, ou uma coleira amarrada. Claro que aquilo merece crítica. Não é a conduta que se espera de um militar. Mas dentro de um contexto, havia gente ali mais preocupada com esse abuso terrível de poder de militares na hora de um Guantánamo, de uma tensão lá, do que com os próprios terroristas e o que eles tinham feito. Esse que é meu ponto. Eu quero que juiz tenha que ser totalmente blindado contra qualquer partidarismo, apesar do que, repito, nada que veio à tona até aqui mostra, na minha opinião e de tantos outros, orquestrar, o Sérgio Moro orquestrando alguma coisa ou manipulando. Eles se comunicam como é de praxe. O que chama minha atenção é o duplo padrão. É isso, esse é meu ponto. O que choca muita gente nesse país. O que choca não é o que a Lava Jato desnudou. O que choca é uma troca de mensagens que talvez o ideal fosse não existir. Eu acho forçação de barra. Vamos ver como é que segue, e acho que todo brasileiro quer saber como seguirá essa conversa a partir desse material, áudio, mais texto, vídeo, enfim, o que mais puder vir aí. Vamos aguardar para incluir no nosso debate aqui, na nossa reflexão. Agora estamos falando do Moro, Constantino, ele ontem, dando uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ao Estadão, diz que não sairá do Ministério da Justiça, diz que não se importa se publicarem tudo o que retiraram do celular dele, e aí ele corrobora com essa fala, o que ele já havia dito antes, ele não negou, né, a princípio, na primeira reação dele, não negou o conteúdo daqueles áudios ali, que foram vazados em conversas privadas aí com o Deltan Dallagnol, o Vini, e inclusive reforçou esse discurso de que o que está em andamento é um crime preparado por uma organização criminosa, a expressão do próprio ministro Sérgio Moro. O que mais que ele falou? Exatamente, uma entrevista longa aí do ministro Sérgio Moro para o Estadão. Na semana que vem ele também prestará esclarecimentos no Senado Federal, onde ele mesmo se dispôs a ir, mas nessa entrevista ele detalha bastante aí sobre o caso, Edgar, onde ele se considera ataque de um ataque criminoso, né? Absolutamente tranquilo em relação à natureza aí dessas mensagens. Ele diz que a tradição jurídica do país, e aí cai um pouco nessa conversa que a gente estava tendo aqui, né, de fazer uma comparação em termos judiciais do Brasil com outros países, ele fala que a tradição jurídica do país não impede o contato pessoal e essas conversas entre juízes, advogados, delegados e procuradores. Ele diz que a dinâmica de um caso dessa dimensão leva a esse debate onde se permite que às vezes pode envolver aí essa troca de conversas pessoais e que elas não contaminam a Lava Jato, que depois das conversas, inclusive, Edgar, tudo era ali colocado, tudo era formalizado nos autos. Então ele nega que era chefe da Lava Jato, que houve ali um conluio com o Ministério Público. Ele cita até alguns exemplos ali de algumas diligências que foram requeridas pelo Ministério Público e que foram indeferidas
pelo próprio Moro, né? Algumas prisões preventivas que foram negadas por ele. Então ele dá esses exemplos de algumas coisas que ele negou também ao Ministério Público na época que ele era o juiz do caso. Ele diz que o caso do Tríplex foi decidido com absoluta imparcialidade, com base nas provas, sem qualquer direcionamento, aconselhamento ou coisa que o valha. E aí, sobre a autenticidade aí das mensagens, a gente já falou um pouquinho aqui, que ele não consegue reconhecer todas elas, até porque se tratam de mensagens que foram obtidas de 2, 3 anos atrás, e como não tem a integralidade do material, né, ele até questiona por que eles não entregam tudo de uma vez, por que eles não levam isso às autoridades responsáveis para fazer uma perícia. Então, como ele não tem ainda todo este material em mãos, ele não consegue concluir se os trechos, se não existe nenhuma modificação nesses trechos, se foi tudo aquilo mesmo que ele falou. Ele, então, fala que pode ter ali também algumas inserções maliciosas. Aí ele diz, Edgar, por exemplo, o que é de mais grave ali nessas conversas, né? Quando ele recebe uma notícia crime, por exemplo, está estabelecido no Código Penal que ele pode sim repassar isso ao Ministério Público, que ele não pode iniciar uma investigação própria, né? Então ele recebe ali a notícia crime e apenas repassa. Na época ele recebia muitas coisas, né? Porque se tratava de uma operação de uma abrangência muito grande. Então ele pegava, vinha se tinha ali realmente algo a ser investigado e apenas repassava. Então ele acredita que isso foi feito aí por um grupo criminoso e que a polícia está empenhada aí em verificar esses fatos. Ele acha que as instituições estão sendo alvos desse ataque, acha que como eles mexeram com pessoas poderosas, pessoas que jamais eram presas, sempre passavam impunes por crimes graves de corrupção, hoje tem muita gente querendo acabar aí, portanto, com a Lava Jato. Ele acha também que há um sensacionalismo muito grande em torno aí, do que foi apresentado até agora, que ele não vê nada demais no que foi apresentado até agora e também não pensou em se afastar do cargo em momento nenhum. Recebeu apoio do presidente, apesar agora o presidente não tem nada a ver com o cargo que ele ocupava na época, mas recebeu apoio do Bolsonaro, recebeu apoio da população, recebeu apoio de outras autoridades também, e vê um viés aí político, partidário nessa divulgação das mensagens, passando pela soltura do Lula, Edgar. E tem a frase, né, também do Moro, Constantino, que diz que do Moro, do general Mourão, que diz que tivesse que ir pra guerra, levaria tranquilamente o Sérgio Moro e o Dallagnol com ele. Você tá com ele ou não? Entraria na trincheira junto? Eu, por enquanto, entro. O que tem disponível até agora, entra. Eu acho que o ministro Moro está perfeito na explicação. As duas principais notícias com tudo isso até agora, na minha opinião, que merecem mais atenção, primeiro é o próprio crime de conseguir esse material de autoridades como o ministro da Justiça. Quer dizer, isso é da maior gravidade e é a principal notícia, muito mais do que o conteúdo que vazou até agora. E a segunda coisa é lembrar, e o Sérgio Moro faz isso muito bem também, já tinha falado antes, que não há perícia em cima desse material. Ou seja, estamos falando de um material roubado, obtido de forma ilegal, divulgado por um site que é militante, não jornalista, e sem nenhum grau de perícia. Então, de novo, estamos debatendo muita coisa em cima de pouco conteúdo realmente grave. Aí ele fica chantageando, ameaçando, vai vir mais coisa, e não divulga. O que tem até agora não foi periciado, e a principal notícia para mim é que invadiram telefones de autoridades da maior gravidade isso. Então, de novo, o Sérgio Moro está certíssimo de mostrar o viés político, a perseguição, falar que o intuito talvez seja liberar o Lula da prisão. Está certíssimo em não abandonar o cargo. Quem pediu isso, eu acho que pediu de forma totalmente precipitada, e recebeu o apoio do presidente, do vice-presidente, que vai junto para a trincheira, e
da torcida do Mengão. Então ele tá bem, ele tá com a população brasileira do lado dele. O Edgar, rapidinho, ele também respondeu se isso pode prejudicá-lo em uma futura indicação de vaga aí para o Supremo, e ele diz que não pensa nisso no momento, que não está no radar dele, que ainda não existe vaga nenhuma, então ele não pode falar sobre isso agora. Vamos para outro assunto, vamos girar o assunto aqui no Morning Show. Olha só, vejam só, agora eu vou colocar aqui a capa do jornal satírico, o periódico satírico Charlie Hebdo francês, né? O Charlie Hebdo é francês. A gente tá vendo aí, Paulinha, descreva essa capa aí, o Murilo colocou pra gente no telão aqui. Vamos lá, vamos a ela. Bom, essa capa diz que tem uma referência no quadro A Origem do Mundo, do Gustave Courbet. Então, se você é um especialista em artes, já pode imaginar do que a gente está falando. Tem uma mulher de pernas abertas, uma vagina, Edgar, e ali no meio dessa vagina, uma bola de futebol. Ela tá ali sentada em cima de um gramado, acompanhada da frase Copa do Mundo Feminina, vamos ter que engolir durante um mês. E aí eles usam uma palavra, um verbo em francês, que eu não vou tentar pronunciar aqui, tá? Se eu errar, vocês me perdoem. Bouffer, que tem um sentido duplo. Pode ser compreendido como engolir, mas também como uma forma vulgar de transar. Então, fazendo aí um duplo sentido para a manchete, além, claro, dessa ilustração polêmica. Na internet, muito está se discutindo a respeito disso. Comer, no caso, né? Comer, né? Vamos comer por um mês, seria uma coisa mais ou menos assim, Edgar. Muito está se discutindo sobre isso, porque, enfim, muitas mulheres e feministas se ofenderam com a capa da revista, disseram aí que é uma capa machista, misógina, escandalosa, nojenta. Alguns comentários de feministas famosas na França dizem, por exemplo, que a imagem reduz as mulheres ao seu entrepernas e eles nos impõem, mais uma vez, a sexualização gratuita das esportistas, que já ouvem todo dia comentários libidinosos. E aí a gente tem também um outro pessoal, Edgar, que na verdade ressuscitou aquela hashtag Je suis Charlie, querendo dizer ali da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, para o jornal publicar e ironizar e, enfim, desenhar o que bem entender na sua capa e no seu conteúdo. Tem uma matéria muito interessante na Folha de São Paulo que contextualiza um pouco do Charlie Hebdo em relação ao futebol em geral, Edgar. Eles são muito críticos em relação ao futebol, não só o feminino, mas ao futebol em geral, ao futebol masculino também, né? Até na matéria dessa publicação, um desenhista escreve no editorial assim, ó: sempre criticamos duramente esse esporte tentacular, presente todos os dias na mídia para nos distrair de coisas mais essenciais. Não há razão para que com o futebol feminino, que nos é vendido agora como um novo sabão em pó, a posição do Charlie Hebdo seja diferente. O futebol feminino também precisará contribuir para o emburrecimento das multidões para ser levado a sério e considerado equivalente ao masculino? É triste ver que a ambição do futebol feminino é ficar tão estúpido, vulgar e cínico quanto o masculino. Então, só para trazer um contexto, porque às vezes alguém que vai olhar aí a capa vai achar que é alguma coisa direcionada ao futebol feminino em específico. Me parece que a publicação é muito crítica ao futebol. A mim, a imagem de uma vagina, Edgar, real ou fictícia, assim, não me ofende. Talvez a frase me incomode, mas contextualizando aí esse ponto de vista crítico, eu acho que é válido. E o Charlie Hebdo é famoso por isso, né? Ela é uma publicação realmente provocativa. Quero saber o que é que vocês acharam disso. Você falou, eu não vou discordar disso, quero ouvir o Rodrigo. A Paulinha trouxe até a hashtag, né, que voltou aí, né, pros TTs, no Twitter, provavelmente Je suis Charlie, que veio em decorrência, se ele se lembra muito bem, Rodrigo, daquela capa satirizando Maomé, que resultou depois no atentado. É um jornal... Morte de 12 pessoas, 11 feridos, foi um negócio muito sério. É um jornal que existe para isso, para tirar o conforto, né, do establishment, da sociedade, das regras, enfim. O que você achou? O humor tem limite ou não tem limite na tua ideia? Como é que você pensa a respeito disso? Eles ultrapassaram? Foi pesado demais? Olha só, eu acho de extremo mau gosto, mas eu acho que as pessoas têm que ter total liberdade de apelar para mau gosto. E quem não gostou, se sentiu ofendido, que não compre a revista ou não veja. Chama-se liberdade, né?
Como você bem lembrou, Edgar, essa turma aí já mexeu com o Islã e sofreu como represália um atentado terrorista com várias mortes. Eu não acho que a histeria feminista vá incomodá-los muito. Agora, sobre futebol feminino ou masculino, enfim, eu namorei uma menina, uma mulher, que tem 2 filhos, um homem e uma menina que jogam futebol. Ambos sabem perfeitamente quem é Neymar, quem é Messi, quem é Cristiano Ronaldo. E nenhum dos dois, inclusive a menina que joga bola e é fissurada em futebol, sabe quem é a principal jogadora do futebol feminino do mundo. Então, veja, não é uma questão de machismo necessariamente você criticar o futebol feminino ou não ter interesse. É simplesmente porque é um esporte com menos demanda. É a realidade, não é uma coisa misógina, não é uma coisa, estão boicotando, aquelas mulheres são heroínas. Não vamos politizar tudo. Elas são atletas, elas jogam um esporte que elas ganham bem para isso. Agora, vão ganhar 500 vezes menos que o Neymar ou que o Messi, porque tem menos demanda. É o que é. É o que é. É o que é e a liberdade, né? Acima de tudo, eu tô rindo porque, enquanto o Rodrigo falava, lá em casa a gente tá torcendo uma casa feminina como a minha, tenho várias filhas. Todo mundo torcendo pra seleção brasileira com vuvuzela e tudo. Eu acho legal também a torcida, Edgar, mas, por exemplo, tem algumas coisas que eu acho que me incomodam, por exemplo. Ontem até... O jogaço ontem. Na rede social, o Brasil acabou levando a virada, infelizmente, mas, por exemplo, eu vi um elogio lá pra Cristiane no Twitter, um carinha colocou assim, Cristiane Ronaldo, né? E o cara foi assim, achincalhado pelas mulheres, porque tá fazendo comparação com o jogador do masculino. É inevitável nesse começo. As pessoas estão começando a assistir mais agora, o investimento foi feito agora. Você fazer esse tipo de imposição, às vezes você pode também afastar quem tá querendo simplesmente torcer, contribuir, enfim, fazer parte aí desse movimento agora que tá crescendo. Mas também não pode ser algo assim agressivo, senão a galera não embarca. Virar mais um argumento para embate, né? Ideológico, né, Vini? Rodrigo, eu vou pro intervalo agora. Você volta com a gente ainda no programa hoje, beleza? Beleza, Edgar. Até já, então, agora 10 horas 43 minutos, horário de Brasília. Sim, esse sou eu, pessoal. Jovem Pan Morning Show. O ex-presidente Lula vai poder receber visitas não agendadas no prédio da Polícia Federal em Curitiba. A reportagem é do nosso colega Vitor Brown. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região atendeu a um pedido da defesa de Lula e derrubou uma ordem da 12ª Vara Federal de Curitiba que determinou que as visitas ao ex-presidente fossem agendadas com uma semana de antecedência. A decisão foi tomada por unanimidade pelos desembargadores que compõem a 8ª turma do TRF4. No julgamento, o relator dos processos da Lava Jato, João Pedro Gebran Neto, disse que, embora o cadastramento seja uma condição razoável à realização de visitas, a exigência do aviso uma semana antes não está contemplada na legislação. Em uma entrevista gravada e exibida nesta quinta-feira pela TVT, Lula comentou pela primeira vez o vazamento das mensagens atribuídas ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e ao procurador Deltan Dallagnol. Falando aos jornalistas Juca Kfouri e José Trajano, ele disse que o Brasil finalmente vai conhecer a verdade. Eu o tempo inteiro disse que o Moro é mentiroso. É mentiroso. Eu disse no primeiro depoimento que eu fiz, e isso está gravado, de que ele estava condenado a me condenar, porque a mentira tinha ido muito longe. Na sequência, Lula também chama Dallagnol de mentiroso. O Dallagnol é tão mentiroso que depois de ficar 1h30 na televisão mostrando um PowerPoint, ele consegue dizer para a sociedade: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Nesta quinta-feira, a defesa de Lula entregou ao Supremo Tribunal Federal as supostas mensagens divulgadas pelo site da Intercept Brasil. Os advogados querem que os ministros levem o material em consideração ao analisar o habeas corpus que pede a liberdade do ex-presidente, alegando a suspeição do então juiz Sérgio Moro. O julgamento na 2ª turma do STF está marcado para o dia 25 de junho. Vini, a gente viu aí a matéria, a reportagem com o Vitor Brown. Recentemente teve a entrevista, foi ontem a entrevista também do Lula pro Trajano, né? E pro Kfouri. Pro Kfouri se pronunciando a respeito da facada também, né? Do Bolsonaro, né? O que ele disse? Falou um pouquinho sobre a ausência dele nas últimas eleições, que segundo o Lula, o país pariu essa coisa chamada Bolsonaro.
E aí depois ele entrou um pouco mais ali no episódio da facada e disse o seguinte, Edgar: eu sinceramente, aquela facada tem uma coisa muito estranha, uma facada que não aparece sangue, que o cara é protegido pelos seguranças do Bolsonaro. O cara então, é o Adélio, né, no exatamente. caso. Então ele acaba questionando um pouquinho aí a legalidade, né? Se aquele episódio de fato ocorreu ou não. Sim. Essas foram as palavras aí do Lula com relação a esse episódio da facada aí no Bolsonaro, Edgar. Tá, o Constantino tá com a gente de novo na linha aqui, em contato com a gente. Constantino, bom, imagino que você tenha acompanhado também essa matéria que a gente viu aí, agora no Morning Show do Vitor Brown, e a entrevista que ele concedeu ontem ou anteontem, não estou bem certo, ao Juca Kfouri e ao José Trajano. Vamos escutar o que o Marcola tem a falar sobre a polícia. Olha, tudo isso é uma palhaçada. O Lula é um dos presos, um dos condenados presos com mais regalias que existe no país, né? Dá entrevista, recebe um monte de gente, fica lá em Curitiba, na sede da própria Polícia Federal, em vez de ir para prisão comum. Enfim, é cheio de privilégio, cheio de regalia. E ainda vamos escutar a opinião dele sobre facada que ele acha que pode ser conspiração e tudo. Quer dizer, é uma piada, de mau gosto darmos tanta atenção a esse preso bandido condenado, né? Repito, vamos escutar o que os traficantes têm a dizer sobre a atuação da polícia. O Juca Kfouri e o Trajano, eles são simpatizantes do petismo há muito tempo, né? Eles, inclusive, levaram... Aqui nos Estados Unidos teve muita crítica e a ESPN teve que mudar um pouco a conduta porque as pessoas estavam cansadas e a emissora ia perdendo audiência com excesso de politização do esporte. O sujeito senta lá, ele quer ver uma boa partida de futebol, de basquete, do que seja. Ele não quer que tudo isso passe pelo filtro da política, da ideologia. Infelizmente, a gente sabe que Juca Kfouri, Trajano, tanto pela entrevista como depois os comentários que circularam após a entrevista com a opinião deles, são assessoria de imprensa do Lula, não são jornalistas isentos perguntando coisas realmente incômodas. Então eu acho tudo isso um típico episódio de Circo Brasil, né? Vamos escutar o que o Lula tem a dizer sobre a suposta facada do Bolsonaro ou sobre o juiz que o condenou e levou ele para a prisão. Olha, é triste que o Brasil ainda perca tanto tempo com um sujeito desse que destruiu a nossa economia, quase destruiu junto a democracia e foi aí o artífice do maior esquema de corrupção, uma quadrilha que tomou de assalto o Estado brasileiro. Constantino, tem uma frase do Lula também nessa entrevista aí para o Kfouri e para o Trajano, que ele diz o seguinte: não acharam uma calota de um carro roubado por mim, estou aqui enclausurado há mais de um ano. Não posso aceitar isso. Muito se discute sobre essa condenação, principalmente a do Tríplex, né, que já foi concluída, sobre a quantidade de provas materiais que estão ali nessa acusação do Ministério Público e que agora o Lula usa até aquela frase do Dallagnol, que foi divulgada pelo Intercept, de que ele queria amarrar melhor a acusação para que não tivesse ali uma incerteza da população com relação àquilo. Como você avalia essa condenação do Lula nesse caso do Tríplex? Você acha que o processo, de fato, ele é um pouco frágil? Não, eu não acho que é frágil, eu não acho que é a questão só daquela notícia de jornal de que ele era o dono. Não, há provas materiais, o elevador, a cozinha, tudo ali feito com a dona Marisa coordenando. Quer dizer, alguém no país com um mínimo de honestidade intelectual e inteligência acha mesmo que o apartamento não pertencia, a família não era um presente, entre aspas, da OAS para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ainda vamos discutir depois a questão do sítio, com o pedalinho e tudo mais que a gente sabe, uma adega. Mas o fato é que o ex-presidente Lula fica cobrando essa coisa do recibo, da propina com o nome dele. E olha que nesse caso da Lava Jato, de fato, é um dos casos raros de corrupção onde há não só o batom na cueca, mas evidências mais concretas. Quer dizer, não estamos falando de especulação, de forçar a barra para inferir, induzir, não. É dele o apartamento, como era dele o sítio, e todo mundo sabe.
Então, não há fragilidade alguma no processo. O ex-presidente Lula não vai falar outra coisa que não isso, faz parte da narrativa dele de que ele é um perseguido político. E, de novo, prenderam outros 120 bandidos só para poder prendê-lo como preso político, né? E ele tem essa narrativa. E todo mundo que chega lá nas prisões e presídios fala que é inocente. Ele é mais um bandido que nega a sua culpa. Agora, no caso, ele é um bandido muito poderoso que conta com a proteção de inúmeros intelectuais, sindicatos, movimentos estudantis, invasores de terra e tudo mais. Então, e na imprensa. Então ele tem esse respaldo, né, que cria uma sensação do tipo, é muito barulho, mas a população mesmo sabe que ele é bandido, culpado, e tá aí o fracasso das manifestações hoje, que mistura um bando de coisa, né, atacar a reforma e tudo mais, mas no limiar a gente sabe que é sindicato, que sempre foi petista, tentando defender o Lula, e tá aí o fracasso. Valeu, Constantino. Um abraço pra você, obrigado aí pelo papo. Até já. Obrigado, um abraço a vocês aí. Melhoras pra todo mundo que tá ficando doente aí. É o show da enfermaria. O vírus tá no ar. O vírus tá no ar. Vamos lá, Paulinha. Como é que tá a nossa hashtag aí? Plantão da greve, hein? Olha, tem um monte de gente mandando informações aqui pra gente. Então, o José Reinaldo disse o seguinte, ó, que aqui em Cuiabá o transporte estava normal, mas os usuários estavam meio perdidos, porque foi anunciado que iria haver paralisação. A Roberta Acarmo usou a nossa hashtag Plantão da Greve e disse, sabe o que me deixa revoltada com essas greves? É o povo querer atrapalhar quem quer ir trabalhar. Não tenho nada com a sua greve, então me deixa trabalhar e ponto. E a galera continua aqui participando, tem gente mandando foto das suas cidades, Edgar, a gente segue acompanhando através da hashtag Plantão da Greve. Beleza, agora 11 horas em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Olha, sexo é uma arte. E quando o assunto é arte, seja ela qual for, não basta apenas talento, é preciso aprender e desenvolver a técnica. Sexo se aprende. Quem já imaginou que iria ter lições sobre performance sexual indo ao teatro, por exemplo? Nossos convidados de hoje, o comediante Niso Neto e a sexpert Tatiana Presser, estão em cartaz em São Paulo para pôr fim nos problemas sexuais, não só da nossa audiência, mas de todo espectador que for ao teatro e que nos acompanha nesse momento. Aproveitem, pelo menos para fazer rir sem moderação, eu tenho certeza que vai se prestar esse diálogo em torno do sexo. Aliás, me falta, obviamente, aqui um dado científico, mas posso dizer no campo empírico que quem ri mais faz um sexo melhor. Com certeza. Transa melhor. Sim. Né? Não exatamente no momento que tá transando. Sim. Porque às vezes isso acontece, a gente pode dar até exemplos pessoais aqui, mas vamos nessa. O importante é dizer o seguinte, meus amigos, estão entre nós aqui, Niso Neto e Tatiana Presser, sejam bem-vindos. Obrigado. Um prazer receber vocês aqui. Prazer nosso. Muito prazer. Olha, é o seguinte, o Niso e a Tatiana apresentam a peça Vem Transar com a Gente até o dia 28. Eu tô me arrastando aqui com essa voz que alguns dizem que é sexy. Eu não vejo nada. Bem sexy. Eu achei que foi providencial pra hoje. Principalmente quando você contar seu caso pessoal, que é isso que eu quero ouvir aqui no Ou do amigo, né? Porque sempre tem o do amigo. Sempre é o amigo. A dúvida é sempre do amigo. Mas, querido espectador, querido ouvinte, o fato é que Vem Transar com a Gente fica até dia 28 de julho no Teatro Bibi Ferreira, sempre às sextas e sábados, 11h30 da noite. Vamos lá, eu gostei do nome. Vem Transar com a Gente. É uma surubona que rola no palco ali. O Teatro Bibi Ferreira virou um grande... Um grande surubão. Um grande consultório sexual, na verdade. Noronha foi transferido pro Bibi Ferreira. Isso. É meio isso. Tem o meu livro, né? Tudo começou do meu livro, que é Vem Transar Comigo, né? É Editora Rocco, tá à venda em todas as livrarias. É um manual do sexo. Eu sou psicóloga, educadora sexual. E aí a gente decidiu, muitas nas minhas palestras, as mulheres falavam, mas e o meu marido? Como é que vai saber de tudo isso que você tá... Porque é educação sexual mesmo. Então, mal ou bem, a peça acabou sendo, que na verdade é um espetáculo, a gente chama de peça. Então ninguém vai poder chegar lá e falar que foi enganado e cobrar vocês por propaganda enganosa. Não. Tem um espetáculo.
Tem um mote. Na verdade, é um show, né? Didático. É um show. Tem um mote didático. Total. Ninguém vai ficar pelado, não é ninguém uma vai peça fazer com nada. começo, meio e fim. Não tem uma história. Ele entendeu? é uma aula, é uma grande aula com o Niso falando besteira do meu lado. Exatamente. A palestra dela sobre sexualidade, comigo do lado E aí a gente azucrinando a vida bota uma dela. vulva gigante, ensina anatomia. Porque precisa mostrar, né? Pro Porque pessoal precisa- identificar. Onde é que a gente aprendeu? A gente não aprendeu nem na escola, nem com nossos pais. E acaba que a pornografia, por exemplo, é entretenimento, não é educação. Hoje em dia está sendo meio que... E é meio ficção, né? É Exatamente. Total. Igual a Ficção novela. total. Né? Então, assim, por exemplo, uma pergunta que agora todo mundo, as mulheres chegam pra mim e falam, não sei se eu gozo, porque não sai líquido dentro de mim. Isso é o quê? Os filmes pornográficos mostrando aquelas mulheres dando aqueles jatos e as mulheres não estão fazendo e elas estão se sentindo inadequadas. Então, a partir do momento que a gente tem entretenimento com uma base educativa, Houston, we have a problem, né? Isso vem de uma palestra que você faz, é isso? A ideia da peça surgiu a partir da tua palestra. Sim. Tem um momento, digamos, de pico? Tem. Orgasmo da peça. Eu acho que Por exemplo? é sexo anal, é fazer Por sexo anal exemplo? sem dor. O pessoal adora essa história de sexo anal, né? Tá na moda, Nossa, como né, pergunta gente? sobre isso, cara? Tem uma doideira, fixação, né? É, quase uma fixação com epidemia isso. E aí, tem um ponto que dá pra gente ouvir? Eu acho- Um texto, uma linha? Ah, assim. um textinho? Acho que sim, né? Aquele começo, né? Tipo, eu dei na primeira noite. Eu comi na primeira noite. Há 17 anos atrás, eu conheci meu macho, Niso Neto. Foi numa balada chamada Afro Rio que eu conheci Tati, minha fêmea. Tá vendo esse jeito que a gente se chama de macho e fêmea? Então é justamente pra não infantilizar a relação, fazer a coisa de mamãe e papai. É, tipo A mulher- aqueles casais, né? A mulher adora dar uma de mãe, né? Não corta tesão, não dá, né? É raiz, né? Esses casais que chamam de mãe e pai, sabe? Sexo raiz, sem Isso. gourmetizar nada. Exatamente. É o macho, a fêmea. Exatamente. O Edgar gostou agora. É a penetração anal, é isso, é tudo É a escancarado. gente ensinar as coisas como elas deveriam ser. E também tem muita coisa de poder de identificação. Então tem um trecho que eu falo sobre a mulher que ela pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Então na hora H, na hora do sexo, a cabeça dela do nada escapola e vai pro corredor do supermercado fazer compras. Isso acontece com todas nós. Então eu ensino como trazer a cabeça de volta. Todas as partes, assim, básicas, porque até teve gente falando, gente, mas podia ter umas coisas mais hardcore. Gente, o pessoal não sabe nem as coisas básicas. Imagina se a gente começar a falar de hardcore aqui. E tudo falado com muita propriedade, muita simplicidade e honestidade, E entendeu? humor, né? Eu acho que o humor Com traz certeza. a leveza Com necessária. Tem ainda muito tabu, assim, Muito. pra galera na hora do sexo? É Você louco. falou de sexo anal aqui, a gente já tem. discutiu várias vezes que ainda não é um assunto confortável pra muita gente. É engraçado, todos os assuntos menos confortáveis a galera tem mais curiosidade. Acho que é o que mais me chega sobre sexo anal. É o tabu mesmo, acho que provoca, né? Por isso são tabus, né? Curiosidade, essa coisa doida. Né? Uma vez eu fiz uma matéria para um site que a gente tem aqui na Jovem Pan, feminino, que é o jp.com.br/Eva, que era sobre vibradores, né? E aí eu queria falar com as meninas e que elas me contassem, meninas de várias idades, mulheres mais velhas, quais eram seus vibradores preferidos. E eu liguei para várias e elas contavam e elas sabiam vários, assim, uns novos, uns retrô, sei lá. Ai, eu Só quero que elas escrever nessa não tua coluna. queriam pôr a foto na matéria. Ninguém Sei. queria. Ninguém queria aparecer. Hoje em dia tá mais fácil. Eu já perdi que você acha? Eu já perdi algumas matérias. Teve uma grande revista já uma vez que, né, foi fazer uma matéria comigo. E eu não exponho as minhas alunas e a galera não queria tirar foto. Então, assim, acontece. Mas hoje em dia eu acho que as pessoas estão... A gente tem uma linha de vibradores também, né? Porque não dá pra viver só de teatro. Então, a gente tem uma linha de vibradores, a gente tem uma linha de sex toys. A nossa linha é, tipo, toda branca, elegante, bonita, nananá, mas com preço bacana, né? Porque a gente não gosta de eletizar o sexo, né? E eu acho que tá melhorando. Eu acho que as pessoas estão se assumindo mais, as pessoas... Por exemplo, eu não botei uma lojinha no final, agora a gente estava discutindo isso, depois da peça, porque a gente já teve essa peça 5 anos atrás no Rio, e a lojinha nada aconteceu. Todo mundo reclamou da lojinha. Porque eu achei que as pessoas não iriam parar ali e se expor num teatro, num lobby, comprar um produto erótico, Sair com, digamos... uma sacolinha de um vibrador, entendeu? Por mais elegante que seja. Mas não, o povo Você tá falou querendo. da temporada no Doido. Rio. Vocês estão aqui em São Paulo, ficam em cartaz até, como eu disse, até dia 28.
de julho, no Teatro Bibi Ferreira. No mínimo. Tem uma diferença de approach, assim, do público? Tem, bastante. E como é que vocês se preparam para isso? A gente tá apaixonado por elenque São pra Paulo. gente aí algumas diferenças básicas entre o carioca que vai à peça, o carioca que pensa a sacanagem e o paulista que pensa... Bom, para começar, o carioca não vai à peça, né? Porque uma cidade como o Rio de Janeiro, complicado. onde você, com R$30, você fica num quiosque tomando chopp o dia inteiro na beira da praia, você não vai pagar R$60 para ter 1h30 de entretenimento. Então é muito complicado o teatro no Rio de Janeiro. Você vai à peça, saia com um consolo, saia com... Pelo menos você sai consolado, né? De alguma coisa, né? Então já começa daí. Mas então, é pegada da piada. É porque São Paulo é uma cidade muito mais efervescente culturalmente. Então já existe muito mais a cultura do público Sem sair dúvida. para ir ao teatro, né? Tanto que você vê, a gente está fazendo 11h30 aqui e as pessoas vão. Bem legal. Né? Sai para jantar, depois vai ver a peça. Exatamente. Bem Ou, legal. do jeito que é São Paulo, vai ver a peça e depois vai jantar, né? Mas é recomendado para que idade? A partir dos 18 anos. A gente botou 18 porque... A gente fala mesmo, tem uma vulva gigante onde a gente explica anatomicamente cada lugar, onde estão os lábios, né? Por exemplo, lábios vaginais, tem outra febre. Ai, os meus são muito acentuados. Tem gente fazendo plástica. Plástica, gente. Que Hello! absurdo, né? Tem Pelo amor de gente. Deus. Gente, eu com novinha eu fiz os seios, perdi a sensibilidade nos seios. Imagina você cortar a terminação nervosa ali e perder sensibilidade na área genital. Gente, é uma loucura. Por quê? Mais uma influência. Gente, eu não sou contra filme pornográfico, mas assim, é tipo novela, é ilusão da coisa. A gente vai ter o quê agora? Vogue das vulvas? Assim, tipo menos, né? Pelo amor de Deus, é doido. Eu queria saber de vocês o seguinte, vocês são casados há quantos anos? 17. 17 anos. Os Com o dois passar filhos. dos anos, o que muda com relação ao sexo? Assim, tem mais conversa? Tem mais criatividade? O que é Essa preciso é a nossa fazer grande para manter proposta. o apetite sexual? Porque Tem que ter isso aí que você falou. O nosso logo, né, vem transar com a gente para casais que ousam ficar juntos. Porque hoje em dia você ficar junto é meio que uma ousadia. E nosso grande lance é justamente isso. Depois de 5 anos de relação fixa, mais a frequência e com certeza a qualidade do sexo vai cair mais do que 50%. Nossa proposta não é melhor resolver isso aqui agora do que olhar pro lado, encontrar outra pessoa e estar na mesma situação daqui a 5 anos. Entendeu? Porque aí você fica trocando. Vai ter que fazer que nem Chico Anísio, né? Renovava o casamento a cada 5 anos. Eu ia te perguntar isso. Não é verdade? O cara é filho do homem, que acho que mais exercitou... Eu sou catedrático, né, nesse O povo assunto. quer voltar para aquele início, né? Aquele iniciozinho que só transava muito, mas não tinha nada demais. Agora que você tem intimidade, que você conhece o seu parceiro, desconfia das taras, né? Dos desejos. Agora que o negócio fica interessante. É que você tem intimidade para poder Só usar que sexo mais, dá né? trabalho, entendeu? tem que As investir. pessoas acham que é... Dá preguiça, né? Não é bem preguiça, assim, dá né? trabalho. Não é bem assim. Olha, a gente está aqui conversando com o Niso Neto e a Tatiana Presser sobre a peça que fica em cartaz em São Paulo até o dia 28 de julho, no Teatro Bibi Ferreira, chamada Vem Transar com a gente. A gente retoma esse papo já, agora 11h17, o horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos aqui voltando com o Morning Show, nesse papo com o comediante Niso Neto e a sexpert Tatiana Presser. Eles, como eu disse, estão em cartaz em São Paulo, no Teatro Bibi Ferreira, com a peça Vem Transar com a Gente. Ô Niso, você além de ser ator, é humorista já, de berço, né? Dá pra dizer assim, um cara que também escreve, redige muito bem, já desde pequeno. Aliás, a tua família é muito extensa e muitos ali escrevem. Bruno também escreve, tem destreza nessa área e tal. Humorista hoje tem essa questão da patrulha, né? Sempre parece que fiscalizado. Tá difícil escrever piada hoje. Como é que é pra você que elabora um texto com o propósito de ser engraçado, não esbarrar em algo que ao invés de graça se revela uma grosseria, por exemplo? Tá complicado, né? Porque agora a coisa tá andando pra trás, né? A censura meio que voltou, né? Uma coisa assim meio velada, não é uma coisa assumida, mas tá difícil, porque o humor ele tem que ser transgressor, ele tem que ser crítico. Ele tem que tocar na ferida, ele não pode ser bonzinho, né? E às vezes isso, você não pode falar de nada. Hoje a gente não pode falar. Meu pai hoje, por exemplo, muitos personagens ele não ia poder fazer. Imagina meu pai fazendo Véio Zuza hoje. Fazendo uma zambuja hoje. Ia ser execrado, não ia fazer. Não ia conseguir fazer, né? Curioso isso.
Estranho, né? E... Claro que existe um limite, né? Óbvio. Qual é o limite? Cara, aquela coisa, vai perder o amigo pra não perder a piada. Não precisa chegar tanto. Ó, a gente você não tem- vai ofender, não precisa ofender, mas você tem que cutucar. Deixa eu trazer pra você, então, vou te cutucar falando de um assunto que foi pauta da gente hoje aqui no Morning Show do jornal satírico Charlie Hebdo. Charlie Hebdo fez uma capa, aquele jornal que teve aquele problemão, pôs a Maomé satirizando, teve o atentado terrorista na França. E agora eles fizeram uma capa voltada à Copa Feminina, que tá acontecendo na França, olha aí. É uma vulva, vou descrever pra quem chegou agora. É uma vulva com uma bola de futebol ali colocada ali e tá dizendo uma frase ali que mais ou menos vai na linha assim, bom, vamos comer por um mês. Vamos ter que engolir Vamos ter durante que um mês engolir, e com um trocadilho aí que poderia... Pra você, Tá entendendo como é que você enxerga essa capa aí? Eu acho engraçado, mas vai dar problema. Já deu. Pode crer que vai, porque agora é tudo, né? Mas é de propósito nesse caso, Mas né? é como eu falei, é feito pra espizinhar, é feito pra... Porque você vê, Mas aqui não tem né? espaço pra isso. Você faz Não. uma coisa dessa. É que nem uma vulva pode Isso aí ter, você eu crava. acho. Não é nem a vulva Mas com a até bola lá, de futebol. Você vê até lá, na sociedade francesa, que, em teoria, mais já aberto tá e tal. mais à frente, né, nessas questões de costume. Eu acho que nesse momento, né, que a gente tá tão, assim... Eu tenho a seguinte opinião, a gente... todo mundo tem voz, então vai haver um exagero nesse momento, por uns 5, 10 anos, até rolar um certo equilíbrio. E acho que nesse momento do movimento feminista e tudo, você colocar uma coisa meio dessa, meio que tipo, também pedir problema real. Mas sabe o que eu penso? Mas que total pedir. Eu acho que eles pedir estão total. pedindo, de Então, fato, atenção pra sim. isso. Ô, Paulinha, Pode ser uma estratégia. uma estratégia. Por exemplo, esse jornal sabe-se que ele é isso aí. Sim. E aí você tem a liberdade de falar, não, eu não quero, não gosto, não vou comprar, dar prestígio pra esse... Aqui me parece que um humorista, um stand-upper, sei lá, um cara que teve muito problema já, vários deles tiveram problema, o Rafinha, Sim. acho que Danilo. o Gentili teve problema, Sim. vários tiveram problemas ali com questão a texto, com questão a abordagem de assuntos, digamos, sensíveis e tal. Quer dizer, essa pressão faz com que esses caras, eles sejam... como eu diria? Eles entram num auto-policy, assim, numa alta censura e não exercem o que eles se propuseram a fazer. Quer dizer, a graça que eles estão propondo parece que não tem mais graça. Porque sem discussão nos não há dias de evolução hoje. na humanidade, gente. Se a gente não discutir as coisas, não tem como a gente evoluir. Isso é fato. Agora, dá pra você fazer isso sem agredir e sem ofender diretamente. Agora, não sempre a gente tem que ficar completamente politicamente correto. Eu acho que, né, a gente tem que ter essa abertura de troca de ideias. Mas agora a gente tem uma patrulha que, meu amor, se você falar ai, nego cai em cima. Aí depende de você, se você vai ligar pra patrulha ou não. Nós dois, como casais, somos pessoas que estão nem aí pra patrulha. Isso que eu ia tanto é- perguntar. Em casal, existe sexo politicamente correto? Gente, o nome do meu livro Vem Transar Comigo. Eu trabalho com sexualidade há 24 anos. Hater pra mim, gente, é desde a época pré-histórica. Não sei se a gente se movimentasse... Ainda tem muita crítica pra mulher que fala de sexo? Eu acho que hoje em dia, acho que eu sou tão colocada dentro da sociedade como isso, assim, que hoje em dia, pra mim, particularmente, não tem tanto. Mas já sofri pra caramba, mas sofri sozinha. E antes de internet. E foi tão ruim quanto, provavelmente, pra muitas pessoas que sofrem aí na internet. Mas aí você cria aquela casca. Ou você vai estar ligada pra aquilo ou não tá. A gente tem uma missão na vida, que é ensinar, que é educar. Eu, pelo menos, e ele traz humor pra me ajudar nessa missão. Bicho, não vai rolar. Entendeu? Você pode reclamar o que for. Pra mim, o que é um fascista? Fascista é uma pessoa sexualmente reprimida. Que ela vai encher o saco do outro porque ela não tá com as paradas dela resolvida. Então ela começa a tirar e começa a encher o saco das outras pessoas. Se essa pessoa fosse sexualmente resolvida, viveria pela premissa do prazer, do ok, tá tudo certo, e não ficava enchendo o saco dos Tatiana, outros. isso aí chega a ser um clichê psicanalítico, inclusive, né? Sou psicanalista também. Deixa eu perguntar um negocinho aqui, vocês estão ligados aí nesse mundo do humor também, vocês já tiveram que lidar com muitos exóticos, né? Sim. A Nádia foi a pior delas, não? Nádia. Do Power Não, Couple? cara. Inclusive, a gente convivia muito pouco com ela lá, na verdade. A Nádia, eu acho ela
Ela, na verdade, assim, eu tinha um pouco de dificuldade com... O Power Cup foi uma experiência incrível, tá, gente? Foi mesmo. Essa coisa de... Então, que é um o Edgar que é um quase foi pra esse perrengue. programa. Que é uma terapia de... Amor, vá! É uma terapia de relacionamento. Gente, não é que terapia? Não? É umas férias, gente. Você tá Ah, com é? tudo pago lá, 1 mês e 3 semanas. O maior problema é Mas lavar a aqueles louça, joguinhos gente, que pelo eles amor de fazem Deus. lá, não colocam os casais meio que... Mas o reality show, ele tem essa pegada, né? Ele coloca Ele pessoas tenta, ali... né? Ele tenta provocar. Exatamente, vai te dando estímulos pra você ali reagir de uma... porque tem determinada jogos forma. ali Quem que é que faz com quase que o foi? casal... Deixa eu contar essa história. pra Mas vocês. é mais ou menos feito pra isso. Ô, Niso, não, 1 mês e 3 semanas recebendo. Me liga uma pessoa da produção da Record. Minha mulher, artista plástica, quem é. jamais Olha. faria isso, é reclusa, vive com as coisas dela, jamais se exporia dessa forma. Eu já sabendo disso. O Niso tudo. também falou 1 mês que não iria Mas é o jeito seguinte, quando eu recebo o telefone, aqui é fulano de tal, produtora da Record, tal, eu trabalho no Power Cup, eu já fiquei, né? Pô, será que a Record quer que eu apresente? Vamos fazer um convite pra compor os quadros da emissora. Aí quando ela revelou o que era, eu comecei a rir no telefone. Falei, meu, olha, acho que não vai ter jeito, que minha parceira já me adiantou aqui, ela tem uma espécie de telepatia e já me disse que não daria pra gente fazer isso aí. Foi só riso, porque... E seria pra esse ano? Não, foi acho que o primeiro, na primeira edição. Ó. Aí acabamos não tendo este... Não, Cara, o uma Niso experiência ficou incrível. falando não 1 mês. Foi Não. você que convenceu ele? Porque foi o seguinte, o Niso saiu da Globo depois de 40 anos. Na verdade, foi através de uma publicação falando que ele tinha saído do Zorro e a galera achou que ele tinha sido mandado embora da Globo, que não era, porque ele era funcionário. Mas aí o telefone começa a tocar, teve umas propostas interessantes, ele falou, é a hora, ou agora ou nunca. E saiu, fez um acordo lá, foi tudo certo. E aí foi meio que um lance com a Record, essa história do Power Couple. Então a gente estava ali, assim, curtindo mesmo, assim, claro, a gente estava se dedicando, absolutamente. Mas vocês foram casal ganhador ou não? A gente foi em quarto. Ganhou uma grana, teve um prêmio ali. A gente não ganhou prêmio, mas tem um cachê, que é um cachê ok. Segura. Vocês não bateram o recorde lá da maior Eu aposta? dei a maior fez a maior aposta do 50 programa. mil. Olha Eu dei uma maior Da aposta. história do A programa. gente era Confiança ruim do de casal. prova. É verdade. E ganhamos, hein? A gente E era ruim de completamos a prova. A gente era ruim de prova, mas a gente era bom de aposta. Porque ali tanto a prova quanto a aposta que conta. Tanto é que a gente saiu com mais dinheiro de quem ganhou. Quem ganhou, acho que saiu com 319 mil, a gente saiu com 319 se tivesse levado a grana, e eles ganharam com 306. E a gente saiu 2 semanas antes. Sei. Então a gente mandou bem, foi bem legal. E Adoramos. continuam mandando bem, espero que vocês continuem mandando bem no teatro. Isso, vem transar obrigado. com a gente. Olha, Niso Neto aqui com a gente, Tatiana Pressa, eles estão em cartaz no Teatro Bibi Ferreira até dia 28 de julho com a peça Vem Transar com a gente. Obrigado pela presença. Imagina, gente, é um prazer. Obrigada a vocês. Prazer ter vocês gente aqui é com a muito gente fã. nessa manhã, alegrando a gente batendo esse papo legal. Valeu, viu? chame Obrigado, sempre. obrigado. Beijão. Fala, Posso Paulinha. só dar um recadinho, gente? Fala, A gente que você acabou quer? de lançar o primeiro podcast do Conteúdo Eva, que é o conteúdo feminino da Jovem Pan. Coração Peludo, tá disponível nas plataformas, no Spotify. Você pode ouvir aí a psicóloga Pamela Magalhães trazendo dicas de relacionamento. Essa semana a gente fala sobre jogadores emocionais, Edgar, como identificar, como lidar com essas pessoas que jogam com o nosso coração. Tá certo. Procura aí no seu player de podcast, Coração Peludo, inscreva-se toda quinta, podcasts novos pra você. Certo, Paulinha, boa. E eu queria terminar o programa de hoje registrando aqui, né, a passagem, a morte do grande jornalista Clóvis Rossi, faleceu, e também do André Midani, um grande executivo de gravadora da indústria fonográfica brasileira, um cara importantíssimo também, assim como o Clóvis Rossi para o jornalismo, o André Midani para o setor da indústria fonográfica, na música, lançou o movimento da bossa nova, veio para os tempos atuais com as bandas de rock dos anos 80, um cara incrível que se vai. André Midani, então, o nosso registro. E o Clóvis, que grande estava Clóvis internado no Hospital Albert Einstein, né, Edgar, desde o dia 7, do dia 7 ao dia 13 de junho, por causa de um infarto. Desde então ele estava em casa, e na última quarta-feira ele escreveu o seu último texto na Folha de São Paulo, que tinha como título Boletim Médico. Falado. Então a gente fica por aqui prestando essa nossa singela homenagem e voltamos na programação da PAN na segunda-feira, sempre a partir das 10 da manhã, agradecendo aí o prestígio da sua audiência. Muito legal, viu? Segunda a gente volta. Cuidem-se, bom final de semana. Tchau. Morning Show.